Evangelho, terça-feira da quinta semana do Tempo Comum, hoje memória de Nossa Senhora de Lourdes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem nem tomam sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira da quinta semana do Tempo Comum, hoje, memória de Nossa Senhora de Lourdes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que grande felicidade hoje celebrarmos Nossa Senhora de Lourdes e também o Dia Internacional de Oração pelos Enfermos. A Santa Liturgia, nesse dia tão especial em que celebramos a memória da Santa Mãe de Deus, nos apresenta o 7º capítulo do Evangelho de São Marcos, que fala a respeito do tema da lei e das tradições. Os fariseus, judeus, cumprem muitas tradições segundo a lei do seu povo, mas ao cumprir essas tradições, se afastam pouco a pouco da autêntica caridade e misericórdia que o Senhor estabeleceu na lei e nos profetas em favor da santidade do seu povo. O cumprimento da lei não leva o povo de Israel a uma autêntica experiência de fidelidade a Deus na comunhão pelo amor, pelo próximo e no zelo misericordioso por seus irmãos e irmãs. Jesus, no discurso com os fariseus, vai enfatizar esse elemento, deixando de maneira muito clara e evidente a necessidade de uma imediata conversão, uma imediata mudança de atitude da parte de seus interlocutores para cumprirem o que é agradável a Deus. E hoje, meus irmãos, celebramos a Santa Mãe de Deus, aquela que em tudo sempre foi agradável ao seu Senhor. A Imaculada Virgem Maria, assim ela vai se apresentar, a Santa Bernadette, sempre, em todos os momentos, cumpriu a vontade do seu Senhor sem jamais hesitar. E Nossa Senhora nos dá esse testemunho em sua aparição em Lourdes e no seu diálogo com Bernadette. Eu queria aproveitar para trazer para vocês essa pequena biografia a respeito da aparição de Lourdes, porque às vezes paramos apenas
no conhecimento do primeiro encontro com Bernadette e não acompanhamos o itinerário das aparições e, sobretudo, do sinal deixado pela Santa Mãe de Deus, a fim de que nós possamos imitá-la no seu amor por Jesus e nos tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo, amando sempre perfeitamente sobre todas as coisas. Na manhã, deixa eu pegar aqui, vamos começar então do início da introdução que tem no texto. Hoje o mundo inteiro venera Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora de Lourdes. Lembramos o que se chama a aparição de Nossa Senhora, ou, para sermos mais exatos, as 18 aparições que se repetiram sempre no dia 11, a começar no dia 11 de fevereiro até o dia 16 de julho de 1858. A Santa Bernadette, jovem camponesa, então, à época, com 14 anos de idade. Na manhã dessa quinta-feira, seria 11 de fevereiro, as duas irmãs Bernadette e Antonieta e uma amiga, Joana, procuravam lenha junto à gruta de Massabielle, nas margens do rio Gave. As duas pequenas saltam sem dificuldade um pequeno regato. Bernadette descalça-se para meter os pés na água e passar ao outro lado. Entretanto, escreve ela, naquele momento vi numa cavidade do rochedo uma moita, uma só, que se agitava como se estivesse muito vento. Quase ao mesmo tempo saiu do interior da gruta uma nuvem dourada e logo a seguir uma senhora nova e bela. Bela mais que todas as criaturas, como eu nunca tinha visto antes. Veio pôr-se à entrada da concavidade, por cima do tufo de verdura, logo olhou para mim, sorriu-me e fez-me sinal para que me aproximasse dela, como o faria minha mãe, um sinal igual a esse. Tinha-me passado medo, mas parecia-me que não sabia onde estava. Esfreguei bem meus olhos, fechei-os, tornei-os a abrir novamente, mas a senhora estava lá sempre, continuando a sorrir-me e fazendo-me compreender não estar eu enganada. Ela estava a chamar-me. Sem saber o que fazia, tomei o terço e ajoelhei-me. A senhora aprovou com um sinal de cabeça e passou para os seus dedos um rosário que trazia ela em seu braço direito. Quando quis começar a rezar e erguer a mão, a testa, o meu braço ficou imóvel, como se estivesse paralisado. Só depois de a senhora fazer o sinal da cruz é que eu o pude fazer também. A senhora deixava-me rezar sozinha. Ela apenas passava as contas pelos dedos sem falar. Só no fim de cada mistério dizia comigo: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não é lindo o relato de Bernadette mostrando como foi o encontro dela com Nossa Senhora, a delicadeza da Santa Mãe de Deus acompanhá-la no Santo Rosário, iniciando ela mesma com o sinal da cruz, ouvindo as palavras, a anunciação do anjo, guardando no coração a súplica que sua filha e todos nós que rezamos o Rosário fazemos e recitando junto conosco o louvor à Trindade Santíssima. Fantástico. Continuando ainda. Quando acabou a oração, aquela linda senhora voltou a entrar no interior da rocha e a nuvem de ouro desapareceu com ela. A quem lhe perguntava como era a senhora, Bernadette fazia esta descrição. Tem as feições de uma donzela de 16 a 17 anos. Um vestido branco cingido com faixa azul até os pés. Traz na cabeça véu igualmente branco, que mal deixa ver os cabelos, caindo-lhe pelas costas.
vem descalça, mas as últimas pregas do vestido encobrem-lhe um pouco os pés. Na ponta de cada um sobressai uma rosa dourada. Do braço direito pende sempre um rosário de contas brancas e encadeadas em ouro, brilhante como as duas rosas que estão em seus pés. Na nona aparição, no dia 25 de fevereiro, Bernadette foi instruída por Nossa Senhora a cavar um buraco no chão, onde uma fonte de água surgiu. Esta água foi relatada como tendo poderes curativos e desde então muitos milagres de cura foram atribuídos à intercessão de Nossa Senhora de Lourdes através do uso da água. A devoção ao Santuário de Lourdes cresceu rapidamente e tornou-se um dos principais destinos de peregrinação de todo o mundo. Na 16ª aparição de Nossa Senhora, e após 2 insistências por parte de Santa Bernadette, que não se cansava de perguntar à Senhora quem era, Maria, enfim, lhe respondeu dizendo: Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette transmitiu esta afirmação ao seu pároco, o que causou grande perplexidade, pois ele havia dito a Bernadette: Pois pergunte a esta senhora tão bela que vês quem ela é. E Nossa Senhora assim respondeu. Uma pastora não podia saber que o dogma da Imaculada Conceição de Maria havia sido proclamado há pouquíssimo tempo. Bernadette era apenas uma camponesa, sem instrução, analfabeta, que pouco contato tinha com os últimos anúncios da Igreja. E o dogma havia sido anunciado apenas há 4 anos atrás, pelo Papa Pio IX. Qual a mensagem que podemos recolher das aparições de Lourdes, dessas 18 aparições de Nossa Senhora? O elemento principal, responderá Padre René Laurent, o grande teólogo da Virgem e especialista das aparições, é a manifestação de Maria na sua Imaculada Conceição. A manifestação de Nossa Senhora na sua Imaculada Conceição. Todo o resto é função deste primeiro elemento e mais importante. O resto pode também resumir-se numa única palavra, em contraste com a Virgem sem mancha: é o pecado. Mas inimiga do pecado, ela é também amiga dos pecadores. Não enquanto estão ligados às suas faltas ou se gloriam delas, mas enquanto se veem esmagados pelos sofrimentos físicos e morais que o pecado nos causa como consequência. A Imaculada Conceição veio em nosso socorro para que possamos, arrependidos pelos nossos pecados, buscarmos novamente a reconciliação com Deus. Reduzida a sua expressão mais simples, poderemos então dizer que, desta forma, a mensagem de Lourdes é assim: a Virgem Maria Imaculada, sem pecado, vem em socorro dos pecadores, seus filhos, e para isso põe 3 meios: a fonte de águas vivas, a oração e a penitência, ou seja, um sinal de Deus por nós, na água de Lourdes, né? Ou seja, um sinal de Deus por nós, na intercessão da Virgem Maria, os prodígios que Deus realiza em favor do coração dos homens, a oração e a penitência. Os 3 grandes sinais que Nossa Senhora nos entrega com a aparição de Lourdes, a fim de que possamos ser restaurados, curados, transformados pela misericórdia de seu Filho. Agradeçamos, caríssimos irmãos e irmãs, a intercessão da Santíssima Mãe de Deus e o grande dom do Senhor da maternidade imaculada de Maria por nós. Livrai-nos, Senhora, do caminho da morte e do pecado. Dai-nos uma verdadeira e autêntica contrição pelos nossos pecados e a graça de confiarmos inteiramente na vossa prodigiosa e poderosa intercessão, pois sem ti, Senhora,
não conseguiremos chegar a seu Filho por um caminho seguro e perfeito. Guia-nos, Maria, pois confiamo-nos inteiramente a vós. De ti somos inteiramente necessitados, Senhora, e da vossa amável intercessão, para que possamos participar das alegrias do céu. Ó Mãe de Lourdes, curai-nos de todas as nossas feridas e de todo o nosso sofrimento, para sermos agradáveis ao vosso Filho, Senhora, e para cantarmos louvores a Deus pelas maravilhas que Ele sempre realiza por vós, em favor de todos os homens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.